Com certeza você já ouviu aquela frase: aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas você sabe o que significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E principalmente, por que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Eu vou te explicar nesse vídeo de hoje. Mas antes, quero pedir para você se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, para continuar recebendo conteúdos como esse, conteúdo teológico, bíblico. E que você deixe aí o seu like para nos ajudar também. E se você puder, compartilhar esse vídeo com algum amigo que você, uma pessoa que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ou uma pessoa que aceitou Jesus recentemente como Senhor e Salvador da sua vida, para que ele possa entender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Então para nós explicarmos isso, nós devemos voltar um pouco na história bíblica, lá no período de Gênesis, tá bom? Lá em Gênesis capítulo de número 3, quando Adão e Eva eles pecam. Inclusive tem uma aula aqui falando sobre a tentação de Adão e Eva, você pode conferir aqui. Então quando eles pecam, eles transferem a natureza do pecado que é gerada neles por causa do pecado, também conhecida como carne, que Paulo cita lá em Gálatas, as obras da carne, as obras da natureza pecaminosa, a natureza do pecado, a natureza herdada de Adão. Essa natureza passou a todos os seres humanos. Então todo ser humano, toda pessoa, todo homem, toda mulher, criança, jovem, idoso, todas as pessoas, elas nascem com essa natureza do pecado. Então todos são pecadores, ok? Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 10 ao versículo de número 18. Então todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas nós pecamos contra quem? Pecamos contra Deus. Agora, só que Deus, ele é eterno, infinito, justo. E o resultado de nós pecarmos contra alguém infinito, eterno e justo, logicamente que é um julgamento divino como deve ser. Agora, como é que nós seremos julgados? Entenda, o preço pago pelo pecado é sangue inocente. Sangue sem ter mácula, sangue sem ter nenhum tipo de pecado. Pode oferecer criança como sacrifício a Deus? Não pode, porque a criança já tem a natureza pecaminosa dentro dela. Então Deus não aceita sacrifício de crianças, Deus não aceita sacrifício de jovem, Deus não aceita sacrifício de pessoa nenhuma. Então o que acontecia? No Antigo Testamento, que é a sombra das coisas que haveriam de acontecer, no Antigo Testamento, Deus ele pede sacrifício de animais, bezerros, ovelhas, claro, de 1 ano, sem mácula, que nunca carregaram nenhum tipo de peso, ou seja, animais puros e perfeitos, para que fosse sacrificado e assim dessa forma pudesse apaziguar a ira divina sobre o pecado do povo e assim o pecado do povo fosse coberto por aquele sangue de animal. Quando nós seremos julgados e nós ainda estivermos com esse pecado sobre os nossos ombros, nós não teremos condições alguma de pagar por esse pecado, porque nós somos pecadores, todos nós temos pecado. Então, se nós não conseguimos pagar por um delito, o nosso julgamento será eterno. Então, todas as pessoas que morrem em pecado, que não têm o seu pecado perdoado por Deus, que não pediram perdão a Deus pelos seus pecados, e não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eles irão ter uma punição eterna, uma punição infinita, porque o seu pecado, ele não tem condições de serem pago. Essa dívida não tem como ser paga. Você pode ver isso lá em Apocalipse capítulo de número 20, versículo 11 ao versículo de número 15. Agora, a parte importante é então, por que eu devo aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Claro, Jesus, ele é 100% humano e Jesus é 100% divino. Então, Jesus, ele é divino humano. Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. Maravilha, glória a Deus. Então, Jesus, ele não tem pecado. Jesus não pecou.
Jesus, ele não cometeu nenhum tipo de erro, nenhum deslize. E Jesus se ofereceu em favor dos seres humanos, como representante da raça humana, como segundo Adão. Se o primeiro Adão pecou e nós recebemos do primeiro Adão a natureza pecaminosa, a natureza do pecado, claro, se o segundo Adão veio, que é Cristo, e nós aceitarmos ele, nos submetermos a ele, a Cristo, e nós servirmos a ele, nós receberemos a sua natureza. Qual é a natureza? Uma natureza justificada. Nós não seremos justos, nós seremos justificados pelo sangue de Jesus. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então nós devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida para nós termos salvação. Ele, como meu Senhor, ele manda e eu obedeço, eu me submeto às suas ordens. E ele, como meu Salvador, é porque somente ele, mais ninguém, nem na terra, nem embaixo da terra, nem acima dos céus, tem poder para salvar o ser humano. Agora é interessante quando você abre a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 9, e você lê alguns versículos que eu vou ler aqui para você, começa a compreensão, ela amplia. Olha só. Versículos 6 e 7. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, pondo a preposição, colocar azeite no candelabro, etc. Que é lugar santo, né? Versículo 7. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue puro, imaculado, e oferecia esse sangue em favor dele mesmo, porque ele também tinha pecado, porque ele também tinha uma natureza pecaminosa. Então ele oferecia por si mesmo, pela sua casa, pela sua família e por todo o povo de Israel. Agora você lê do versículo 11 ao versículo 17, olha que coisa interessante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, ou seja, Jesus não apresentou pelos pecados do povo, porque ele não tinha pecado, ele não apresentou pelos pecados do povo sangue de bode nem de bezerro, ele apresentou o seu próprio sangue e entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Ou seja, Jesus, por ter o sangue perfeito e por ser humano, Jesus não precisou oferecer sacrifício todo ano como o sumo sacerdote fazia anteriormente. Ele ofereceu uma vez por todas, e esse sangue dele tem poder para perdoar e para dar aos homens a redenção eterna. Vamos continuar lendo, versículo de número 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificava, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se oferece sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso, ele mesmo, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebem a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, que é Cristo. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Agora nós vamos ler o versículo 23 ao versículo 28. Fica aí, calma. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores.
porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém entrou no mesmo céu para comparecer agora por nós mediante a Deus. Jesus entrou no tabernáculo celestial para apresentar o seu sangue perfeito em favor de todos os seres humanos que o aceitarem como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo de número 25. Nem ainda para se oferecer a si muitas vezes, como eu já expliquei, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele entrava com sangue de outra pessoa. Jesus entrou com seu próprio sangue. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. No caso de Jesus ia ter que morrer desde a fundação do mundo até agora para remir o pecado da humanidade. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O sacrifício de Jesus aniquila o pecado. E assim, versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aqui já fala da sua volta, né? Então, por que devemos aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Porque somente Jesus pode salvar o homem. Porque só Jesus apresenta um sacrifício perfeito a Deus, que tem poder de nos perdoar todos os nossos pecados que nós cometemos, purificar nossa alma e assim nos tornarmos justificados. E, sendo uma vez justificados, nós teremos assim direito à herança, à nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a vida eterna. Então, que Deus nos abençoe, que você possa continuar firme nessa nova aliança. E você que me assiste, que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não perca tempo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida enquanto há tempo e aproveite, desfrute aí das bênçãos divinas sobre a tua vida, tá bom? Aí é só, meus amigos, muito obrigado por você ficar nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para continuar nos ajudando a crescer aqui dentro da plataforma do YouTube. E assim também você pode estar deixando o seu like para nos ajudar também ao YouTube entender que esse vídeo ele deve ser compartilhado, aí ele manda para outras pessoas e você copia o link e manda para alguém, para essa pessoa entender por que ela deve aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Então que Deus abençoe e até a próxima em nome